Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Sharon é uma menina que sofre com sonambulismo pesado, mas não é aquele sonambulismo comum de levantar da cama e andar pela casa. Sharon acorda no meio da noite gritando o nome de um lugar que ninguém conhece direito: Silent Hill. Ela desenha essa cidade o tempo todo, fala dela dormindo e parece estar sendo puxada para lá por algo que nem ela entende. E aí entra a mãe adotiva, Rose, que já tentou de tudo: médicos, remédios, psicólogos, nada funciona. Enquanto o pai, Christopher, acredita que internar a menina pode ser a única solução, Rose sente que tem algo muito errado nisso tudo. Para ela, Silent Hill não é só um delírio infantil, é como se aquela cidade estivesse chamando Sharon. Então, contrariando todo mundo, Rose toma uma decisão impulsiva e perigosa: pegar a filha e ir até Silent Hill por conta própria, sem avisar ninguém. No caminho, o tempo fecha, uma névoa absurda cobre tudo e no meio da estrada, Rose vê uma figura estranha atravessando a pista. Ela perde o controle do carro, sofre um acidente e quando acorda, Sharon simplesmente desapareceu. Sem marcas, sem pistas, nada. Só a cidade à frente, envolta em névoa, silêncio e uma sensação constante de que algo está observando. Silent Hill não é uma cidade comum. Ela parece abandonada, coberta de cinzas que caem do céu como neve suja. Não tem crianças, quase não tem adultos e o silêncio é tão forte que chega a incomodar. Quando Rose começa a procurar a filha pelas ruas, fica claro que aquele lugar funciona com regras próprias. Um rádio começa a chiar sempre que algo perigoso se aproxima, mesmo quando não há ninguém por perto. Ruas acabam do nada, prédios parecem abandonados há décadas e a sensação de solidão é esmagadora. É nesse momento que Rose encontra Sybil Bennett, uma policial que também foi atraída para Silent Hill enquanto investigava relatos estranhos sobre a cidade. Sybil é cética no começo, tenta agir como se tudo tivesse uma explicação racional, mas logo percebe que algo está muito errado. As duas passam a se ajudar, unidas pelo instinto de sobrevivência. Enquanto procuram Sharon, a primeira grande mudança acontece. Uma sirene ensurdecedora começa a tocar pela cidade. Não é um alarme comum, é um som profundo, lento, quase como um aviso de que algo terrível está prestes a acontecer. Quando a sirene toca, o mundo muda. A cidade clara, coberta de cinzas, se transforma em uma versão escura, enferrujada, cheia de grades, correntes e paredes queimadas. É aí que o verdadeiro terror começa. Criaturas deformadas surgem das sombras. Não são monstros rápidos ou barulhentos. Eles se movem de forma estranha, como se sentissem dor o tempo todo. Rose e Sybil tentam fugir, mas percebem que Silent Hill brinca com quem tenta escapar. Portas se trancam sozinhas, corredores levam a lugar nenhum, e a cidade parece empurrá-las cada vez mais fundo no pesadelo. Durante uma dessas fugas, Sybil é atacada por uma criatura e acaba ficando gravemente ferida. Rose, desesperada, a deixa em um local aparentemente seguro para continuar procurando Sharon. Essa decisão pesa, mas ela sabe que cada segundo conta. A filha ainda está em algum lugar daquela cidade maldita. Sozinha novamente, Rose começa a encontrar pistas sobre o passado de Silent Hill. Fotos antigas, documentos queimados, símbolos religiosos e referências constantes a uma menina chamada Alessa. Tudo indica que algo muito cruel aconteceu ali anos atrás. Não foi um simples incêndio ou abandono, foi punição, ódio e fanatismo disfarçado de justiça. A cidade já não tenta apenas assustar. Agora ela confunde, separa e testa quem anda por suas ruas. Rose continua procurando Sharon, mas percebe que a cidade parece empurrá-la sempre na direção de uma verdade que alguém tentou esconder por muito tempo. Enquanto isso, fora da cidade, Christopher, o pai de Sharon, começa a investigar o desaparecimento da esposa e da filha.
Ele volta para casa e encontra desenhos, mapas e anotações que apontam diretamente para Silent Hill. Quanto mais ele pesquisa, mais percebe que aquela cidade foi oficialmente considerada inexistente depois de um grande incêndio. Não há moradores registrados, não há vida normal, apenas silêncio e documentos incompletos. Isso deixa claro que Rose entrou em algo que ninguém queria que fosse lembrado. De volta a Silent Hill, Rose encontra Dahlia Gillespie, uma mulher estranha, assustada, que parece viver à margem da realidade. Dahlia fala de forma confusa, sempre repetindo que a cidade é perigosa e que certas coisas não deveriam ser mexidas. Aos poucos, Rose entende que Dahlia teve uma filha chamada Alessa e que essa menina está ligada diretamente a tudo o que acontece ali. Conforme Rose segue as pistas, ela descobre que Alessa foi acusada de bruxaria por um grupo religioso fanático que dominava Silent Hill. Esse grupo acreditava que qualquer desgraça era obra do demônio e que o sofrimento era uma forma de purificação. Liderados por Christabella, eles pregavam punições brutais em nome da fé, sem questionar se estavam certos ou não. Aos poucos, os horrores do passado começam a se revelar. Alessa sofreu torturas, foi queimada viva e abandonada, tudo isso porque os líderes religiosos acreditavam estar fazendo a coisa certa. O mais assustador é perceber que ninguém tentou impedir. O silêncio, o medo e a obediência cega permitiram que tudo acontecesse. Enquanto isso, a cidade continua mudando sempre que a sirene toca. Cada vez que o mundo escuro surge, os monstros ficam mais agressivos e a sensação de punição aumenta. Rose percebe que essas criaturas não atacam aleatoriamente. Elas parecem representar o sofrimento e a dor de Alessa, transformados em formas físicas. Silent Hill não cria monstros por diversão. Ela cria monstros como castigo. Sybil, que havia sido deixada ferida, acaba sendo capturada pelos membros do culto religioso. Eles acreditam que ela é uma serva do mal por não seguir suas crenças. Em uma das cenas mais pesadas do filme, Sybil é amarrada e queimada viva diante da multidão fanática, enquanto Christabella comanda o ritual com total convicção de que está fazendo o bem. Esse momento deixa claro até onde o fanatismo pode ir quando ninguém questiona a própria fé. Rose, cada vez mais abalada, descobre que Sharon não é uma criança comum. Ela está ligada diretamente à alma de Alessa. Na verdade, Sharon é uma parte dela, criada como uma forma de escapar do ódio e da dor, carregando ainda uma chance de pureza. Silent Hill atraiu Sharon de volta porque a história precisava ser concluída. Enquanto Christopher tenta desesperadamente encontrar uma maneira de entrar na cidade, ele percebe que Silent Hill existe em um tipo de dimensão paralela. Para quem está fora, o lugar parece vazio e destruído, mas para Rose, tudo é real, vivo e mortal. Essa separação reforça a ideia de que nem todos conseguem ver ou acessar certas verdades. Depois de tudo o que viu e ouviu, já não restam dúvidas. A cidade inteira é um reflexo do sofrimento de Alessa. Cada rua, cada criatura, cada mudança de realidade existe por causa da dor que aquela menina sofreu. Silent Hill não esqueceu e não perdoou. Rose chega a um prédio antigo ligado ao culto. É ali que os seguidores de Christabella se reúnem, acreditando que ainda têm controle sobre a cidade. Eles se escondem atrás da fé, repetem orações e se convencem de que tudo o que fizeram foi vontade divina. Mas a atmosfera já deixa claro que algo pesado está prestes a acontecer. A sirene toca novamente, dessa vez mais forte, mais ameaçadora. O mundo escuro toma conta de tudo e não há para onde correr. Alessa finalmente se revela por completo, mostrando sua verdadeira forma, carregada de ódio e dor e sede de justiça. Ela explica que Sharon foi criada como uma parte pura de si mesma, enviada para fora da cidade para ter uma chance de viver sem sofrimento. Mas agora, essa parte precisava voltar,
para que o ciclo fosse encerrado. Sharon é uma menina que sofre com sonambulismo pesado, mas não é aquele sonambulismo comum de levantar da cama e andar pela casa. Sharon acorda no meio da noite gritando o nome de um lugar que ninguém conhece direito, Silent Hill. Ela desenha essa cidade o tempo todo, fala dela dormindo e parece estar sendo puxada para lá por algo que nem ela entende. E aí entra a mãe adotiva, Rose, que já tentou de tudo, médicos, remédios, psicólogos, nada funciona. Enquanto o pai, Christopher, acredita que internar a menina pode ser a única solução, Rose sente que tem algo muito errado nisso tudo. Para ela, Silent Hill não é só um delírio infantil, é como se aquela cidade estivesse chamando Sharon. Então, contrariando todo mundo, Rose toma uma decisão impulsiva e perigosa: pegar a filha e ir até Silent Hill por conta própria, sem avisar ninguém. No caminho, o tempo fecha, uma névoa absurda cobre tudo e no meio da estrada, Rose vê uma figura estranha atravessando a pista. Ela perde o controle do carro, sofre um acidente e quando acorda, Sharon simplesmente desapareceu. Sem marcas, sem pistas, nada. Só a cidade à frente, envolta em névoa, silêncio e uma sensação constante de que algo está observando. Silent Hill não é uma cidade comum. Ela parece abandonada, coberta de cinzas que caem do céu como neve suja. Não tem crianças, quase não tem adultos e o silêncio é tão forte que chega a incomodar. Quando Rose começa a procurar a filha pelas ruas, fica claro que aquele lugar funciona com regras próprias. Um rádio começa a chiar sempre que algo perigoso se aproxima, mesmo quando não há ninguém por perto. Ruas acabam do nada, prédios parecem abandonados há décadas e a sensação de solidão é esmagadora. É nesse momento que Rose encontra Sybil Bennett, uma policial que também foi atraída para Silent Hill enquanto investigava relatos estranhos sobre a cidade. Sybil é cética no começo, tenta agir como se tudo tivesse uma explicação racional, mas logo percebe que algo está muito errado. As duas passam a se ajudar, unidas pelo instinto de sobrevivência. Enquanto procuram Sharon, a primeira grande mudança acontece. Uma sirene ensurdecedora começa a tocar pela cidade. Não é um alarme comum, é um som profundo, lento, quase como um aviso de que algo terrível está prestes a acontecer. Quando a sirene toca, o mundo muda. A cidade clara, coberta de cinzas, se transforma em uma versão escura, enferrujada, cheia de grades, correntes e paredes queimadas. É aí que o verdadeiro terror começa. Criaturas deformadas surgem das sombras. Não são monstros rápidos ou barulhentos. Eles se movem de forma estranha, como se sentissem dor o tempo todo. Rose e Sybil tentam fugir, mas percebem que Silent Hill brinca com quem tenta escapar. Portas se trancam sozinhas, corredores levam a lugar nenhum, e a cidade parece empurrá-las cada vez mais fundo no pesadelo. Durante uma dessas fugas, Sybil é atacada por uma criatura e acaba ficando gravemente ferida. Rose, desesperada, a deixa em um local aparentemente seguro para continuar procurando Sharon. Essa decisão pesa, mas ela sabe que cada segundo conta. A filha ainda está em algum lugar daquela cidade maldita. Sozinha novamente, Rose começa a encontrar pistas sobre o passado de Silent Hill. Fotos antigas, documentos queimados, símbolos religiosos e referências constantes a uma menina chamada Alessa. Tudo indica que algo muito cruel aconteceu ali anos atrás. Não foi um simples incêndio ou abandono, foi punição, ódio e fanatismo disfarçado de justiça. A cidade já não tenta apenas assustar. Agora ela confunde, separa e testa quem anda por suas ruas. Rose continua procurando Sharon, mas percebe que a cidade parece empurrá-la sempre na direção de uma verdade que alguém tentou esconder por muito tempo. Enquanto isso, fora da cidade, Christopher, o pai de Sharon, começa a investigar o desaparecimento da esposa e da filha. Ele volta para casa e encontra desenhos, mapas e anotações que apontam diretamente para Silent Hill. Quanto mais ele pesquisa, mais percebe que aquela cidade foi oficialmente considerada
inexistente depois de um grande incêndio. Não há moradores registrados, não há vida normal, apenas silêncio e documentos incompletos. Isso deixa claro que Rose entrou em algo que ninguém queria que fosse lembrado. De volta a Silent Hill, Rose encontra Dahlia Gillespie, uma mulher estranha, assustada, que parece viver à margem da realidade. Dahlia fala de forma confusa, sempre repetindo que a cidade é perigosa e que certas coisas não deveriam ser mexidas. Aos poucos, Rose entende que Dahlia teve uma filha chamada Alessa e que essa menina está ligada diretamente a tudo o que acontece ali. Conforme Rose segue as pistas, ela descobre que Alessa foi acusada de bruxaria por um grupo religioso fanático que dominava Silent Hill. Esse grupo acreditava que qualquer desgraça era obra do demônio e que o sofrimento era uma forma de purificação. Liderados por Christabella, eles pregavam punições brutais em nome da fé, sem questionar se estavam certos ou não. Aos poucos, os horrores do passado começam a se revelar. Alessa sofreu torturas, foi queimada viva e abandonada, tudo isso porque os líderes religiosos acreditavam estar fazendo a coisa certa. O mais assustador é perceber que ninguém tentou impedir. O silêncio, o medo e a obediência cega permitiram que tudo acontecesse. Enquanto isso, a cidade continua mudando sempre que a sirene toca. Cada vez que o mundo escuro surge, os monstros ficam mais agressivos e a sensação de punição aumenta. Rose percebe que essas criaturas não atacam aleatoriamente. Elas parecem representar o sofrimento e a dor de Alessa, transformados em formas físicas. Silent Hill não cria monstros por diversão. Ela cria monstros como castigo. Sybil, que havia sido deixada ferida, acaba sendo capturada pelos membros do culto religioso. Eles acreditam que ela é uma serva do mal por não seguir suas crenças. Em uma das cenas mais pesadas do filme, Sybil é amarrada e queimada viva diante da multidão fanática, enquanto Christabella comanda o ritual com total convicção de que está fazendo o bem. Esse momento deixa claro até onde o fanatismo pode ir quando ninguém questiona a própria fé. Rose, cada vez mais abalada, descobre que Sharon não é uma criança comum. Ela está ligada diretamente à alma de Alessa. Na verdade, Sharon é uma parte dela, criada como uma forma de escapar do ódio e da dor, carregando ainda uma chance de pureza. Silent Hill atraiu Sharon de volta porque a história precisava ser concluída. Enquanto Christopher tenta desesperadamente encontrar uma maneira de entrar na cidade, ele percebe que Silent Hill existe em um tipo de dimensão paralela. Para quem está fora, o lugar parece vazio e destruído, mas para Rose, tudo é real, vivo e mortal. Essa separação reforça a ideia de que nem todos conseguem ver ou acessar certas verdades. Depois de tudo o que viu e ouviu, já não restam dúvidas. A cidade inteira é um reflexo do sofrimento de Alessa. Cada rua, cada criatura, cada mudança de realidade existe por causa da dor que aquela menina sofreu. Silent Hill não esqueceu e não perdoou. Rose chega a um prédio antigo ligado ao culto. É ali que os seguidores de Christabella se reúnem, acreditando que ainda têm controle sobre a cidade. Eles se escondem atrás da fé, repetem orações e se convencem de que tudo o que fizeram foi vontade divina. Mas a atmosfera já deixa claro que algo pesado está prestes a acontecer. A sirene toca novamente, dessa vez mais forte, mais ameaçadora. O mundo escuro toma conta de tudo e não há para onde correr. Alessa finalmente se revela por completo, mostrando sua verdadeira forma, carregada de ódio e dor e sede de justiça. Ela explica que Sharon foi criada como uma parte pura de si mesma, enviada para fora da cidade para ter uma chance de viver sem sofrimento. Mas agora, essa parte precisava voltar para que o ciclo fosse encerrado. Sharon é uma menina que sofre com sonambulismo pesado. Mas não é aquele sonambulismo comum, de levantar da cama e andar pela casa. Sharon acorda no meio da noite, gritando o nome de um lugar que ninguém conhece direito: Silent Hill.
Ela desenha essa cidade o tempo todo, fala dela dormindo e parece estar sendo puxada para lá por algo que nem ela entende. E aí entra a mãe adotiva, Rose, que já tentou de tudo: médicos, remédios, psicólogos, nada funciona. Enquanto o pai, Christopher, acredita que internar a menina pode ser a única solução, Rose sente que tem algo muito errado nisso tudo. Para ela, Silent Hill não é só um delírio infantil, é como se aquela cidade estivesse chamando Sharon. Então, contrariando todo mundo, Rose toma uma decisão impulsiva e perigosa: pegar a filha e ir até Silent Hill por conta própria, sem avisar ninguém. No caminho, o tempo fecha, uma névoa absurda cobre tudo e no meio da estrada, Rose vê uma figura estranha atravessando a pista. Ela perde o controle do carro, sofre um acidente e quando acorda, Sharon simplesmente desapareceu. Sem marcas, sem pistas, nada. Só a cidade à frente, envolta em névoa, silêncio e uma sensação constante de que algo está observando. Silent Hill não é uma cidade comum. Ela parece abandonada, coberta de cinzas que caem do céu como neve suja. Não tem crianças, quase não tem adultos e o silêncio é tão forte que chega a incomodar. Quando Rose começa a procurar a filha pelas ruas, fica claro que aquele lugar funciona com regras próprias. Um rádio começa a chiar sempre que algo perigoso se aproxima, mesmo quando não há ninguém por perto. Ruas acabam do nada, prédios parecem abandonados há décadas e a sensação de solidão é esmagadora. É nesse momento que Rose encontra Sybil Bennett, uma policial que também foi atraída para Silent Hill enquanto investigava relatos estranhos sobre a cidade. Sybil é cética no começo, tenta agir como se tudo tivesse uma explicação racional, mas logo percebe que algo está muito errado. As duas passam a se ajudar, unidas pelo instinto de sobrevivência. Enquanto procuram Sharon, a primeira grande mudança acontece. Uma sirene ensurdecedora começa a tocar pela cidade. Não é um alarme comum, é um som profundo, lento, quase como um aviso de que algo terrível está prestes a acontecer. Quando a sirene toca, o mundo muda. A cidade clara, coberta de cinzas, se transforma em uma versão escura, enferrujada, cheia de grades, correntes e paredes queimadas. É aí que o verdadeiro terror começa. Criaturas deformadas surgem das sombras. Não são monstros rápidos ou barulhentos. Eles se movem de forma estranha, como se sentissem dor o tempo todo. Rose e Sybil tentam fugir, mas percebem que Silent Hill brinca com quem tenta escapar. Portas se trancam sozinhas, corredores levam a lugar nenhum, e a cidade parece empurrá-las cada vez mais fundo no pesadelo. Durante uma dessas fugas, Sybil é atacada por uma criatura e acaba ficando gravemente ferida. Rose, desesperada, a deixa em um local aparentemente seguro para continuar procurando Sharon. Essa decisão pesa, mas ela sabe que cada segundo conta. A filha ainda está em algum lugar daquela cidade maldita. Sozinha novamente, Rose começa a encontrar pistas sobre o passado de Silent Hill. Fotos antigas, documentos queimados, símbolos religiosos e referências constantes a uma menina chamada Alessa. Tudo indica que algo muito cruel aconteceu ali anos atrás. Não foi um simples incêndio ou abandono, foi punição, ódio e fanatismo disfarçado de justiça. A cidade já não tenta apenas assustar. Agora ela confunde, separa e testa quem anda por suas ruas. Rose continua procurando Sharon, mas percebe que a cidade parece empurrá-la sempre na direção de uma verdade que alguém tentou esconder por muito tempo. Enquanto isso, fora da cidade, Christopher, o pai de Sharon, começa a investigar o desaparecimento da esposa e da filha. Ele volta para casa e encontra desenhos, mapas e anotações que apontam diretamente para Silent Hill. Quanto mais ele pesquisa, mais percebe que aquela cidade foi oficialmente considerada inexistente depois de um grande incêndio. Não há moradores registrados, não há vida normal, apenas silêncio e documentos incompletos. Isso deixa claro que Rose entrou em algo que ninguém queria que fosse lembrado. De volta a Silent Hill,
Rose encontra Dahlia Gillespie, uma mulher estranha, assustada, que parece viver à margem da realidade. Dahlia fala de forma confusa, sempre repetindo que a cidade é perigosa e que certas coisas não deveriam ser mexidas. Aos poucos, Rose entende que Dahlia teve uma filha chamada Alessa e que essa menina está ligada diretamente a tudo o que acontece ali. Conforme Rose segue as pistas, ela descobre que Alessa foi acusada de bruxaria por um grupo religioso fanático que dominava Silent Hill. Esse grupo acreditava que qualquer desgraça era obra do demônio e que o sofrimento era uma forma de purificação. Liderados por Christabella, eles pregavam punições brutais em nome da fé, sem questionar se estavam certos ou não. Aos poucos, os horrores do passado começam a se revelar. Alessa sofreu torturas, foi queimada viva e abandonada, tudo isso porque os líderes religiosos acreditavam estar fazendo a coisa certa. O mais assustador é perceber que ninguém tentou impedir. O silêncio, o medo e a obediência cega permitiram que tudo acontecesse. Enquanto isso, a cidade continua mudando sempre que a sirene toca. Cada vez que o mundo escuro surge, os monstros ficam mais agressivos e a sensação de punição aumenta. Rose percebe que essas criaturas não atacam aleatoriamente. Elas parecem representar o sofrimento e a dor de Alessa, transformados em formas físicas. Silent Hill não cria monstros por diversão. Ela cria monstros como castigo. Sybil, que havia sido deixada ferida, acaba sendo capturada pelos membros do culto religioso. Eles acreditam que ela é uma serva do mal por não seguir suas crenças. Em uma das cenas mais pesadas do filme, Sybil é amarrada e queimada viva diante da multidão fanática, enquanto Christabella comanda o ritual com total convicção de que está fazendo o bem. Esse momento deixa claro até onde o fanatismo pode ir quando ninguém questiona a própria fé. Rose, cada vez mais abalada, descobre que Sharon não é uma criança comum. Ela está ligada diretamente à alma de Alessa. Na verdade, Sharon é uma parte dela, criada como uma forma de escapar do ódio e da dor, carregando ainda uma chance de pureza. Silent Hill atraiu Sharon de volta porque a história precisava ser concluída. Enquanto Christopher tenta desesperadamente encontrar uma maneira de entrar na cidade, ele percebe que Silent Hill existe em um tipo de dimensão paralela. Para quem está fora, o lugar parece vazio e destruído, mas para Rose, tudo é real, vivo e mortal. Essa separação reforça a ideia de que nem todos conseguem ver ou acessar certas verdades. Depois de tudo o que viu e ouviu, já não restam dúvidas. A cidade inteira é um reflexo do sofrimento de Alessa. Cada rua, cada criatura, cada mudança de realidade existe por causa da dor que aquela menina sofreu. Silent Hill não esqueceu e não perdoou. Rose chega a um prédio antigo ligado ao culto. É ali que os seguidores de Christabella se reúnem, acreditando que ainda têm controle sobre a cidade. Eles se escondem atrás da fé, repetem orações e se convencem de que tudo o que fizeram foi vontade divina. Mas a atmosfera já deixa claro que algo pesado está prestes a acontecer. A sirene toca novamente, dessa vez mais forte, mais ameaçadora. O mundo escuro toma conta de tudo e não há para onde correr. Alessa finalmente se revela por completo, mostrando sua verdadeira forma, carregada de ódio e dor e sede de justiça. Ela explica que Sharon foi criada como uma parte pura de si mesma, enviada para fora da cidade para ter uma chance de viver sem sofrimento. Mas agora, essa parte precisava voltar para que o ciclo fosse encerrado. Sharon é uma menina que sofre com sonambulismo pesado, mas não é aquele sonambulismo comum de levantar da cama e andar pela casa. Sharon acorda no meio da noite, gritando o nome de um lugar que ninguém conhece direito: Silent Hill. Ela desenha essa cidade o tempo todo, fala dela dormindo e parece estar sendo puxada para lá por algo que nem ela entende. E aí entra a mãe adotiva, Rose, que já tentou de tudo: médicos, remédios, psicólogos, nada funciona.
Enquanto o pai, Christopher, acredita que internar a menina pode ser a única solução, Rose sente que tem algo muito errado nisso tudo. Para ela, Silent Hill não é só um delírio infantil, é como se aquela cidade estivesse chamando Sharon. Então, contrariando todo mundo, Rose toma uma decisão impulsiva e perigosa: pegar a filha e ir até Silent Hill por conta própria, sem avisar ninguém. No caminho, o tempo fecha, uma névoa absurda cobre tudo e no meio da estrada, Rose vê uma figura estranha atravessando a pista. Ela perde o controle do carro, sofre um acidente e quando acorda, Sharon simplesmente desapareceu. Sem marcas, sem pistas, nada. Só a cidade à frente, envolta em névoa, silêncio e uma sensação constante de que algo está observando. Silent Hill não é uma cidade comum. Ela parece abandonada, coberta de cinzas que caem do céu como neve suja. Não tem crianças, quase não tem adultos e o silêncio é tão forte que chega a incomodar. Quando Rose começa a procurar a filha pelas ruas, fica claro que aquele lugar funciona com regras próprias. Um rádio começa a chiar sempre que algo perigoso se aproxima, mesmo quando não há ninguém por perto. Ruas acabam do nada, prédios parecem abandonados há décadas e a sensação de solidão é esmagadora. É nesse momento que Rose encontra Sybil Bennett, uma policial que também foi atraída para Silent Hill enquanto investigava relatos estranhos sobre a cidade. Sybil é cética no começo, tenta agir como se tudo tivesse uma explicação racional, mas logo percebe que algo está muito errado. As duas passam a se ajudar, unidas pelo instinto de sobrevivência. Enquanto procuram Sharon, a primeira grande mudança acontece. Uma sirene ensurdecedora começa a tocar pela cidade. Não é um alarme comum, é um som profundo, lento, quase como um aviso de que algo terrível está prestes a acontecer. Quando a sirene toca, o mundo muda. A cidade clara, coberta de cinzas, se transforma em uma versão escura, enferrujada, cheia de grades, correntes e paredes queimadas. É aí que o verdadeiro terror começa. Criaturas deformadas surgem das sombras. Não são monstros rápidos ou barulhentos. Eles se movem de forma estranha, como se sentissem dor o tempo todo. Rose e Sybil tentam fugir, mas percebem que Silent Hill brinca com quem tenta escapar. Portas se trancam sozinhas, corredores levam a lugar nenhum, e a cidade parece empurrá-las cada vez mais fundo no pesadelo. Durante uma dessas fugas, Sybil é atacada por uma criatura e acaba ficando gravemente ferida. Rose, desesperada, a deixa em um local aparentemente seguro para continuar procurando Sharon. Essa decisão pesa, mas ela sabe que cada segundo conta. A filha ainda está em algum lugar daquela cidade maldita. Sozinha novamente, Rose começa a encontrar pistas sobre o passado de Silent Hill. Fotos antigas, documentos queimados, símbolos religiosos e referências constantes a uma menina chamada Alessa. Tudo indica que algo muito cruel aconteceu ali anos atrás. Não foi um simples incêndio ou abandono, foi punição, ódio e fanatismo disfarçado de justiça. A cidade já não tenta apenas assustar. Agora ela confunde, separa e testa quem anda por suas ruas. Rose continua procurando Sharon, mas percebe que a cidade parece empurrá-la sempre na direção de uma verdade que alguém tentou esconder por muito tempo. Enquanto isso, fora da cidade, Christopher, o pai de Sharon, começa a investigar o desaparecimento da esposa e da filha. Ele volta para casa e encontra desenhos, mapas e anotações que apontam diretamente para Silent Hill. Quanto mais ele pesquisa, mais percebe que aquela cidade foi oficialmente considerada inexistente depois de um grande incêndio. Não há moradores registrados, não há vida normal, apenas silêncio e documentos incompletos. Isso deixa claro que Rose entrou em algo que ninguém queria que fosse lembrado. De volta a Silent Hill, Rose encontra Dahlia Gillespie, uma mulher estranha, assustada, que parece viver à margem da realidade. Dahlia fala de forma confusa, sempre repetindo que a cidade é perigosa e que certas coisas não deveriam ser mexidas.
Aos poucos, Rose entende que Dahlia teve uma filha chamada Alessa e que essa menina está ligada diretamente a tudo o que acontece ali. Conforme Rose segue as pistas, ela descobre que Alessa foi acusada de bruxaria por um grupo religioso fanático que dominava Silent Hill. Esse grupo acreditava que qualquer desgraça era obra do demônio e que o sofrimento era uma forma de purificação. Liderados por Christabella, eles pregavam punições brutais em nome da fé, sem questionar se estavam certos ou não. Aos poucos, os horrores do passado começam a se revelar. Alessa sofreu torturas, foi queimada viva e abandonada, tudo isso porque os líderes religiosos acreditavam estar fazendo a coisa certa. O mais assustador é perceber que ninguém tentou impedir. O silêncio, o medo e a obediência cega permitiram que tudo acontecesse. Enquanto isso, a cidade continua mudando sempre que a sirene toca. Cada vez que o mundo escuro surge, os monstros ficam mais agressivos e a sensação de punição aumenta. Rose percebe que essas criaturas não atacam aleatoriamente. Elas parecem representar o sofrimento e a dor de Alessa, transformados em formas físicas. Silent Hill não cria monstros por diversão. Ela cria monstros como castigo. Sybil, que havia sido deixada ferida, acaba sendo capturada pelos membros do culto religioso. Eles acreditam que ela é uma serva do mal por não seguir suas crenças. Em uma das cenas mais pesadas do filme, Sybil é amarrada e queimada viva diante da multidão fanática, enquanto Christabella comanda o ritual com total convicção de que está fazendo o bem. Esse momento deixa claro até onde o fanatismo pode ir quando ninguém questiona a própria fé. Rose, cada vez mais abalada, descobre que Sharon não é uma criança comum. Ela está ligada diretamente à alma de Alessa. Na verdade, Sharon é uma parte dela, criada como uma forma de escapar do ódio e da dor, carregando ainda uma chance de pureza. Silent Hill atraiu Sharon de volta porque a história precisava ser concluída. Enquanto Christopher tenta desesperadamente encontrar uma maneira de entrar na cidade, ele percebe que Silent Hill existe em um tipo de dimensão paralela. Para quem está fora, o lugar parece vazio e destruído, mas para Rose, tudo é real, vivo e mortal. Essa separação reforça a ideia de que nem todos conseguem ver ou acessar certas verdades. Depois de tudo o que viu e ouviu, já não restam dúvidas. A cidade inteira é um reflexo do sofrimento de Alessa. Cada rua, cada criatura, cada mudança de realidade existe por causa da dor que aquela menina sofreu. Silent Hill não esqueceu e não perdoou. Rose chega a um prédio antigo ligado ao culto. É ali que os seguidores de Christabella se reúnem, acreditando que ainda têm controle sobre a cidade. Eles se escondem atrás da fé, repetem orações e se convencem de que tudo o que fizeram foi vontade divina. Mas a atmosfera já deixa claro que algo pesado está prestes a acontecer. A sirene toca novamente, dessa vez mais forte, mais ameaçadora. O mundo escuro toma conta de tudo e não há para onde correr. Alessa finalmente se revela por completo, mostrando sua verdadeira forma, carregada de ódio e dor e sede de justiça. Ela explica que Sharon foi criada como uma parte pura de si mesma, enviada para fora da cidade para ter uma chance de viver sem sofrimento. Mas agora, essa parte precisava voltar para que o ciclo fosse encerrado. Sharon é uma menina que sofre com sonambulismo pesado. Mas não é aquele sonambulismo comum, de levantar da cama e andar pela casa. Sharon acorda no meio da noite, gritando o nome de um lugar que ninguém conhece direito: Silent Hill. Ela desenha essa cidade o tempo todo, fala dela dormindo e parece estar sendo puxada para lá por algo que nem ela entende. E aí entra a mãe adotiva, Rose, que já tentou de tudo: médicos, remédios, psicólogos, nada funciona. Enquanto o pai, Christopher, acredita que internar a menina pode ser a única solução, Rose sente que tem algo muito errado nisso tudo. Para ela, Silent Hill não é só um delírio infantil, é como se aquela cidade estivesse chamando Sharon.
Então, contrariando todo mundo, Rose toma uma decisão impulsiva e perigosa: pegar a filha e ir até Silent Hill por conta própria, sem avisar ninguém. No caminho, o tempo fecha, uma névoa absurda cobre tudo e no meio da estrada, Rose vê uma figura estranha atravessando a pista. Ela perde o controle do carro, sofre um acidente e, quando acorda, Sharon simplesmente desapareceu. Sem marcas, sem pistas, nada. Só a cidade à frente, envolta em névoa, silêncio e uma sensação constante de que algo está observando. Silent Hill não é uma cidade comum. Ela parece abandonada, coberta de cinzas que caem do céu como neve suja. Não tem crianças, quase não tem adultos e o silêncio é tão forte que chega a incomodar. Quando Rose começa a procurar a filha pelas ruas, fica claro que aquele lugar funciona com regras próprias. Um rádio começa a chiar sempre que algo perigoso se aproxima, mesmo quando não há ninguém por perto. Ruas acabam do nada, prédios parecem abandonados há décadas e a sensação de solidão é esmagadora. É nesse momento que Rose encontra Sybil Bennett, uma policial que também foi atraída para Silent Hill enquanto investigava relatos estranhos sobre a cidade. Sybil é cética no começo, tenta agir como se tudo tivesse uma explicação racional, mas logo percebe que algo está muito errado. As duas passam a se ajudar, unidas pelo instinto de sobrevivência. Enquanto procuram Sharon, a primeira grande mudança acontece. Uma sirene ensurdecedora começa a tocar pela cidade. Não é um alarme comum, é um som profundo, lento, quase como um aviso de que algo terrível está prestes a acontecer. Quando a sirene toca, o mundo muda. A cidade clara, coberta de cinzas, se transforma em uma versão escura, enferrujada, cheia de grades, correntes e paredes queimadas. É aí que o verdadeiro terror começa. Criaturas deformadas surgem das sombras. Não são monstros rápidos ou barulhentos. Eles se movem de forma estranha, como se sentissem dor o tempo todo. Rose e Sybil tentam fugir, mas percebem que Silent Hill brinca com quem tenta escapar. Portas se trancam sozinhas, corredores levam a lugar nenhum, e a cidade parece empurrá-las cada vez mais fundo no pesadelo. Durante uma dessas fugas, Sybil é atacada por uma criatura e acaba ficando gravemente ferida. Rose, desesperada, a deixa em um local aparentemente seguro para continuar procurando Sharon. Essa decisão pesa, mas ela sabe que cada segundo conta. A filha ainda está em algum lugar daquela cidade maldita. Sozinha novamente, Rose começa a encontrar pistas sobre o passado de Silent Hill. Fotos antigas, documentos queimados, símbolos religiosos e referências constantes a uma menina chamada Alessa. Tudo indica que algo muito cruel aconteceu ali anos atrás. Não foi um simples incêndio ou abandono, foi punição, ódio e fanatismo disfarçado de justiça. A cidade já não tenta apenas assustar. Agora ela confunde, separa e testa quem anda por suas ruas. Rose continua procurando Sharon, mas percebe que a cidade parece empurrá-la sempre na direção de uma verdade que alguém tentou esconder por muito tempo. Enquanto isso, fora da cidade, Christopher, o pai de Sharon, começa a investigar o desaparecimento da esposa e da filha. Ele volta para casa e encontra desenhos, mapas e anotações que apontam diretamente para Silent Hill. Quanto mais ele pesquisa, mais percebe que aquela cidade foi oficialmente considerada inexistente depois de um grande incêndio. Não há moradores registrados, não há vida normal, apenas silêncio e documentos incompletos. Isso deixa claro que Rose entrou em algo que ninguém queria que fosse lembrado. De volta a Silent Hill, Rose encontra Dahlia Gillespie, uma mulher estranha, assustada, que parece viver à margem da realidade. Dahlia fala de forma confusa, sempre repetindo que a cidade é perigosa e que certas coisas não deveriam ser mexidas. Aos poucos, Rose entende que Dahlia teve uma filha chamada Alessa e que essa menina está ligada diretamente a tudo o que acontece ali.
Conforme Rose segue as pistas, ela descobre que Alessa foi acusada de bruxaria por um grupo religioso fanático que dominava Silent Hill. Esse grupo acreditava que qualquer desgraça era obra do demônio e que o sofrimento era uma forma de purificação. Liderados por Cristabella, eles pregavam punições brutais em nome da fé, sem questionar se estavam certos ou não. Aos poucos, os horrores do passado começam a se revelar. Alessa sofreu torturas, foi queimada viva e abandonada, tudo isso porque os líderes religiosos acreditavam estar fazendo a coisa certa. O mais assustador é perceber que ninguém tentou impedir. O silêncio, o medo e a obediência cega permitiram que tudo acontecesse. Enquanto isso, a cidade continua mudando sempre que a sirene toca. Cada vez que o mundo escuro surge, os monstros ficam mais agressivos e a sensação de punição aumenta. Rose percebe que essas criaturas não atacam aleatoriamente. Elas parecem representar o sofrimento e a dor de Alessa, transformados em formas físicas. Silent Hill não cria monstros por diversão. Ela cria monstros como castigo. Sybil, que havia sido deixada ferida, acaba sendo capturada pelos membros do culto religioso. Eles acreditam que ela é uma serva do mal por não seguir suas crenças. Em uma das cenas mais pesadas do filme, Sybil é amarrada e queimada viva diante da multidão fanática, enquanto Cristabella comanda o ritual com total convicção de que está fazendo o bem. Esse momento deixa claro até onde o fanatismo pode ir quando ninguém questiona a própria fé. Rose, cada vez mais abalada, descobre que Sharon não é uma criança comum. Ela está ligada diretamente à alma de Alessa. Na verdade, Sharon é uma parte dela, criada como uma forma de escapar do ódio e da dor, carregando ainda uma chance de pureza. Silent Hill atraiu Sharon de volta porque a história precisava ser concluída. Enquanto Christopher tenta desesperadamente encontrar uma maneira de entrar na cidade, ele percebe que Silent Hill existe em um tipo de dimensão paralela. Para quem está fora, o lugar parece vazio e destruído, mas para Rose, tudo é real, vivo e mortal. Essa separação reforça a ideia de que nem todos conseguem ver ou acessar certas verdades. Depois de tudo o que viu e ouviu, já não restam dúvidas. A cidade inteira é um reflexo do sofrimento de Alessa. Cada rua, cada criatura, cada mudança de realidade existe por causa da dor que aquela menina sofreu. Silent Hill não esqueceu e não perdoou. Rose chega a um prédio antigo ligado ao culto. É ali que os seguidores de Cristabella se reúnem, acreditando que ainda têm controle sobre a cidade. Eles se escondem atrás da fé, repetem orações e se convencem de que tudo o que fizeram foi vontade divina. Mas a atmosfera já deixa claro que algo pesado está prestes a acontecer. A sirene toca novamente, dessa vez mais forte, mais ameaçadora. O mundo escuro toma conta de tudo e não há para onde correr. Alessa finalmente se revela por completo, mostrando sua verdadeira forma, carregada de ódio e dor e sede de justiça. Ela explica que Sharon foi criada como uma parte pura de si mesma, enviada para fora da cidade para ter uma chance de viver sem sofrimento. Mas agora, essa parte precisava voltar para que o ciclo fosse encerrado. Sharon é uma menina que sofre com sonambulismo pesado, mas não é aquele sonambulismo comum de levantar da cama e andar pela casa. Sharon acorda no meio da noite, gritando o nome de um lugar que ninguém conhece direito, Silent Hill. Ela desenha essa cidade o tempo todo, fala dela dormindo e parece estar sendo puxada para lá por algo que nem ela entende. E aí entra a mãe adotiva, Rose, que já tentou de tudo, médicos, remédios, psicólogos, nada funciona. Enquanto o pai, Christopher, acredita que internar a menina pode ser a única solução, Rose sente que tem algo muito errado nisso tudo. Para ela, Silent Hill não é só um delírio infantil, é como se aquela cidade estivesse chamando Sharon. Então, contrariando todo mundo, Rose toma uma decisão impulsiva e perigosa: pegar a filha e ir até Silent Hill por conta própria, sem avisar ninguém.
No caminho, o tempo fecha, uma névoa absurda cobre tudo e no meio da estrada, Rose vê uma figura estranha atravessando a pista. Ela perde o controle do carro, sofre um acidente e quando acorda, Sharon simplesmente desapareceu. Sem marcas, sem pistas, nada. Só a cidade à frente, envolta em névoa, silêncio e uma sensação constante de que algo está observando. Silent Hill não é uma cidade comum. Ela parece abandonada, coberta de cinzas que caem do céu como neve suja. Não tem crianças, quase não tem adultos e o silêncio é tão forte que chega a incomodar. Quando Rose começa a procurar a filha pelas ruas, fica claro que aquele lugar funciona com regras próprias. Um rádio começa a chiar sempre que algo perigoso se aproxima, mesmo quando não há ninguém por perto. Ruas acabam do nada, prédios parecem abandonados há décadas e a sensação de solidão é esmagadora. É nesse momento que Rose encontra Sybil Bennett, uma policial que também foi atraída para Silent Hill enquanto investigava relatos estranhos sobre a cidade. Sybil é cética no começo, tenta agir como se tudo tivesse uma explicação racional, mas logo percebe que algo está muito errado. As duas passam a se ajudar, unidas pelo instinto de sobrevivência. Enquanto procuram Sharon, a primeira grande mudança acontece. Uma sirene ensurdecedora começa a tocar pela cidade. Não é um alarme comum, é um som profundo, lento, quase como um aviso de que algo terrível está prestes a acontecer. Quando a sirene toca, o mundo muda. A cidade clara, coberta de cinzas, se transforma em uma versão escura, enferrujada, cheia de grades, correntes e paredes queimadas. É aí que o verdadeiro terror começa. Criaturas deformadas surgem das sombras. Não são monstros rápidos ou barulhentos. Eles se movem de forma estranha, como se sentissem dor o tempo todo. Rose e Sybil tentam fugir, mas percebem que Silent Hill brinca com quem tenta escapar. Portas se trancam sozinhas, corredores levam a lugar nenhum, e a cidade parece empurrá-las cada vez mais fundo no pesadelo. Durante uma dessas fugas, Sybil é atacada por uma criatura e acaba ficando gravemente ferida. Rose, desesperada, a deixa em um local aparentemente seguro para continuar procurando Sharon. Essa decisão pesa, mas ela sabe que cada segundo conta. A filha ainda está em algum lugar daquela cidade maldita. Sozinha novamente, Rose começa a encontrar pistas sobre o passado de Silent Hill. Fotos antigas, documentos queimados, símbolos religiosos e referências constantes a uma menina chamada Alessa. Tudo indica que algo muito cruel aconteceu ali anos atrás. Não foi um simples incêndio ou abandono, foi punição, ódio e fanatismo disfarçado de justiça. A cidade já não tenta apenas assustar. Agora ela confunde, separa e testa quem anda por suas ruas. Rose continua procurando Sharon, mas percebe que a cidade parece empurrá-la sempre na direção de uma verdade que alguém tentou esconder por muito tempo. Enquanto isso, fora da cidade, Christopher, o pai de Sharon, começa a investigar o desaparecimento da esposa e da filha. Ele volta para casa e encontra desenhos, mapas e anotações que apontam diretamente para Silent Hill. Quanto mais ele pesquisa, mais percebe que aquela cidade foi oficialmente considerada inexistente depois de um grande incêndio. Não há moradores registrados, não há vida normal, apenas silêncio e documentos incompletos. Isso deixa claro que Rose entrou em algo que ninguém queria que fosse lembrado. De volta a Silent Hill, Rose encontra Dahlia Gillespie, uma mulher estranha, assustada, que parece viver à margem da realidade. Dahlia fala de forma confusa, sempre repetindo que a cidade é perigosa e que certas coisas não deveriam ser mexidas. Aos poucos, Rose entende que Dahlia teve uma filha chamada Alessa e que essa menina está ligada diretamente a tudo o que acontece ali. Conforme Rose segue as pistas, ela descobre que Alessa foi acusada de bruxaria por um grupo religioso fanático que dominava Silent Hill. Esse grupo acreditava que qualquer desgraça era obra do demônio e que o sofrimento era uma forma de purificação.
Liderados por Christabella, eles pregavam punições brutais em nome da fé, sem questionar se estavam certos ou não. Aos poucos, os horrores do passado começam a se revelar. Alessa sofreu torturas, foi queimada viva e abandonada. Tudo isso porque os líderes religiosos acreditavam estar fazendo a coisa certa. O mais assustador é perceber que ninguém tentou impedir. O silêncio, o medo e a obediência cega permitiram que tudo acontecesse. Enquanto isso, a cidade continua mudando sempre que a sirene toca. Cada vez que o mundo escuro surge, os monstros ficam mais agressivos e a sensação de punição aumenta. Rose percebe que essas criaturas não atacam aleatoriamente. Elas parecem representar o sofrimento e a dor de Alessa, transformados em formas físicas. Silent Hill não cria monstros por diversão. Ela cria monstros como castigo. Sybil, que havia sido deixada ferida, acaba sendo capturada pelos membros do culto religioso. Eles acreditam que ela é uma serva do mal por não seguir suas crenças. Em uma das cenas mais pesadas do filme, Sybil é amarrada e queimada viva diante da multidão fanática, enquanto Christabella comanda o ritual com total convicção de que está fazendo o bem. Esse momento deixa claro até onde o fanatismo pode ir quando ninguém questiona a própria fé. Rose, cada vez mais abalada, descobre que Sharon não é uma criança comum. Ela está ligada diretamente à alma de Alessa. Na verdade, Sharon é uma parte dela, criada como uma forma de escapar do ódio e da dor, carregando ainda uma chance de pureza. Silent Hill atraiu Sharon de volta porque a história precisava ser concluída. Enquanto Christopher tenta desesperadamente encontrar uma maneira de entrar na cidade, ele percebe que Silent Hill existe em um tipo de dimensão paralela. Para quem está fora, o lugar parece vazio e destruído, mas para Rose, tudo é real, vivo e mortal. Essa separação reforça a ideia de que nem todos conseguem ver ou acessar certas verdades. Depois de tudo o que viu e ouviu, já não restam dúvidas. A cidade inteira é um reflexo do sofrimento de Alessa. Cada rua, cada criatura, cada mudança de realidade existe por causa da dor que aquela menina sofreu. Silent Hill não esqueceu e não perdoou. Rose chega a um prédio antigo ligado ao culto. É ali que os seguidores de Christabella se reúnem, acreditando que ainda têm controle sobre a cidade. Eles se escondem atrás da fé, repetem orações e se convencem de que tudo o que fizeram foi vontade divina. Mas a atmosfera já deixa claro que algo pesado está prestes a acontecer. A sirene toca novamente, dessa vez mais forte, mais ameaçadora. O mundo escuro toma conta de tudo e não há para onde correr. Alessa finalmente se revela por completo, mostrando sua verdadeira forma, carregada de ódio e dor e sede de justiça. Ela explica que Sharon foi criada como uma parte pura de si mesma, enviada para fora da cidade para ter uma chance de viver sem sofrimento. Mas agora, essa parte precisava voltar para que o ciclo fosse encerrado. Sharon é uma menina que sofre com sonambulismo pesado, mas não é aquele sonambulismo comum de levantar da cama e andar pela casa. Sharon acorda no meio da noite gritando o nome de um lugar que ninguém conhece direito: Silent Hill. Ela desenha essa cidade o tempo todo, fala dela dormindo e parece estar sendo puxada para lá por algo que nem ela entende. E aí entra a mãe adotiva, Rose, que já tentou de tudo: médicos, remédios, psicólogos, nada funciona. Enquanto o pai, Christopher, acredita que internar a menina pode ser a única solução, Rose sente que tem algo muito errado nisso tudo. Para ela, Silent Hill não é só um delírio infantil, é como se aquela cidade estivesse chamando Sharon. Então, contrariando todo mundo, Rose toma uma decisão impulsiva e perigosa: pegar a filha e ir até Silent Hill por conta própria, sem avisar ninguém. No caminho, o tempo fecha, uma névoa absurda cobre tudo e no meio da estrada, Rose vê uma figura estranha atravessando a pista. Ela perde o controle do carro, sofre um acidente e quando acorda, Sharon simplesmente desapareceu. Sem marcas, sem pistas, nada.
Só a cidade à frente, envolta em névoa, silêncio e uma sensação constante de que algo está observando. Silent Hill não é uma cidade comum. Ela parece abandonada, coberta de cinzas que caem do céu como neve suja. Não tem crianças, quase não tem adultos, e o silêncio é tão forte que chega a incomodar. Quando Rose começa a procurar a filha pelas ruas, fica claro que aquele lugar funciona com regras próprias. Um rádio começa a chiar sempre que algo perigoso se aproxima, mesmo quando não há ninguém por perto. Ruas acabam do nada, prédios parecem abandonados há décadas, e a sensação de solidão é esmagadora. É nesse momento que Rose encontra Sybil Bennett, uma policial que também foi atraída para Silent Hill enquanto investigava relatos estranhos sobre a cidade. Sybil é cética no começo, tenta agir como se tudo tivesse uma explicação racional, mas logo percebe que algo está muito errado. As duas passam a se ajudar, unidas pelo instinto de sobrevivência. Enquanto procuram Sharon, a primeira grande mudança acontece. Uma sirene ensurdecedora começa a tocar pela cidade. Não é um alarme comum, é um som profundo, lento, quase como um aviso de que algo terrível está prestes a acontecer. Quando a sirene toca, o mundo muda. A cidade clara, coberta de cinzas, se transforma em uma versão escura, enferrujada, cheia de grades, correntes e paredes queimadas. É aí que o verdadeiro terror começa. Criaturas deformadas surgem das sombras. Não são monstros rápidos ou barulhentos. Eles se movem de forma estranha, como se sentissem dor o tempo todo. Rose e Sybil tentam fugir, mas percebem que Silent Hill brinca com quem tenta escapar. Portas se trancam sozinhas, corredores levam a lugar nenhum, e a cidade parece empurrá-las cada vez mais fundo no pesadelo. Durante uma dessas fugas, Sybil é atacada por uma criatura e acaba ficando gravemente ferida. Rose, desesperada, a deixa em um local aparentemente seguro para continuar procurando Sharon. Essa decisão pesa, mas ela sabe que cada segundo conta. A filha ainda está em algum lugar daquela cidade maldita. Sozinha novamente, Rose começa a encontrar pistas sobre o passado de Silent Hill. Fotos antigas, documentos queimados, símbolos religiosos e referências constantes a uma menina chamada Alessa. Tudo indica que algo muito cruel aconteceu ali anos atrás. Não foi um simples incêndio ou abandono, foi punição, ódio e fanatismo disfarçado de justiça. A cidade já não tenta apenas assustar. Agora ela confunde, separa e testa quem anda por suas ruas. Rose continua procurando Sharon, mas percebe que a cidade parece empurrá-la sempre na direção de uma verdade que alguém tentou esconder por muito tempo. Enquanto isso, fora da cidade, Christopher, o pai de Sharon, começa a investigar o desaparecimento da esposa e da filha. Ele volta para casa e encontra desenhos, mapas e anotações que apontam diretamente para Silent Hill. Quanto mais ele pesquisa, mais percebe que aquela cidade foi oficialmente considerada inexistente depois de um grande incêndio. Não há moradores registrados, não há vida normal, apenas silêncio e documentos incompletos. Isso deixa claro que Rose entrou em algo que ninguém queria que fosse lembrado. De volta a Silent Hill, Rose encontra Dahlia Gillespie, uma mulher estranha, assustada, que parece viver à margem da realidade. Dahlia fala de forma confusa, sempre repetindo que a cidade é perigosa e que certas coisas não deveriam ser mexidas. Aos poucos, Rose entende que Dahlia teve uma filha chamada Alessa e que essa menina está ligada diretamente a tudo o que acontece ali. Conforme Rose segue as pistas, ela descobre que Alessa foi acusada de bruxaria por um grupo religioso fanático que dominava Silent Hill. Esse grupo acreditava que qualquer desgraça era obra do demônio e que o sofrimento era uma forma de purificação. Liderados por Christabella, eles pregavam punições brutais em nome da fé, sem questionar se estavam certos ou não. Aos poucos, os horrores do passado começam a se revelar. Alessa sofreu torturas, foi queimada viva e abandonada,
Tudo isso porque os líderes religiosos acreditavam estar fazendo a coisa certa. O mais assustador é perceber que ninguém tentou impedir. O silêncio, o medo e a obediência cega permitiram que tudo acontecesse. Enquanto isso, a cidade continua mudando sempre que a sirene toca. Cada vez que o mundo escuro surge, os monstros ficam mais agressivos e a sensação de punição aumenta. Rose percebe que essas criaturas não atacam aleatoriamente. Elas parecem representar o sofrimento e a dor de Alessa, transformados em formas físicas. Silent Hill não cria monstros por diversão. Ela cria monstros como castigo. Sybil, que havia sido deixada ferida, acaba sendo capturada pelos membros do culto religioso. Eles acreditam que ela é uma serva do mal por não seguir suas crenças. Em uma das cenas mais pesadas do filme, Sybil é amarrada e queimada viva diante da multidão fanática, enquanto Christabella comanda o ritual com total convicção de que está fazendo o bem. Esse momento deixa claro até onde o fanatismo pode ir quando ninguém questiona a própria fé. Rose, cada vez mais abalada, descobre que Sharon não é uma criança comum. Ela está ligada diretamente à alma de Alessa. Na verdade, Sharon é uma parte dela, criada como uma forma de escapar do ódio e da dor, carregando ainda uma chance de pureza. Silent Hill atraiu Sharon de volta porque a história precisava ser concluída. Enquanto Christopher tenta desesperadamente encontrar uma maneira de entrar na cidade, ele percebe que Silent Hill existe em um tipo de dimensão paralela. Para quem está fora, o lugar parece vazio e destruído, mas para Rose, tudo é real, vivo e mortal. Essa separação reforça a ideia de que nem todos conseguem ver ou acessar certas verdades. Depois de tudo o que viu e ouviu, já não restam dúvidas. A cidade inteira é um reflexo do sofrimento de Alessa. Cada rua, cada criatura, cada mudança de realidade existe por causa da dor que aquela menina sofreu. Silent Hill não esqueceu e não perdoou. Rose chega a um prédio antigo ligado ao culto. É ali que os seguidores de Christabella se reúnem, acreditando que ainda têm controle sobre a cidade. Eles se escondem atrás da fé, repetem orações e se convencem de que tudo o que fizeram foi vontade divina. Mas a atmosfera já deixa claro que algo pesado está prestes a acontecer. A sirene toca novamente, dessa vez mais forte, mais ameaçadora. O mundo escuro toma conta de tudo e não há para onde correr. Alessa finalmente se revela por completo, mostrando sua verdadeira forma, carregada de ódio e dor e sede de justiça. Ela explica que Sharon foi criada como uma parte pura de si mesma, enviada para fora da cidade para ter uma chance de viver sem sofrimento. Mas agora, essa parte precisava voltar para que o ciclo fosse encerrado. Sharon é uma menina que sofre com sonambulismo pesado, mas não é aquele sonambulismo comum de levantar da cama e andar pela casa. Sharon acorda no meio da noite, gritando o nome de um lugar que ninguém conhece direito: Silent Hill. Ela desenha essa cidade o tempo todo, fala dela dormindo e parece estar sendo puxada para lá por algo que nem ela entende. E aí entra a mãe adotiva, Rose, que já tentou de tudo: médicos, remédios, psicólogos, nada funciona. Enquanto o pai, Christopher, acredita que internar a menina pode ser a única solução, Rose sente que tem algo muito errado nisso tudo. Para ela, Silent Hill não é só um delírio infantil, é como se aquela cidade estivesse chamando Sharon. Então, contrariando todo mundo, Rose toma uma decisão impulsiva e perigosa: pegar a filha e ir até Silent Hill por conta própria, sem avisar ninguém. No caminho, o tempo fecha, uma névoa absurda cobre tudo e no meio da estrada, Rose vê uma figura estranha atravessando a pista. Ela perde o controle do carro, sofre um acidente e quando acorda, Sharon simplesmente desapareceu. Sem marcas, sem pistas, nada. Só a cidade à frente, envolta em névoa, silêncio e uma sensação constante de que algo está observando. Silent Hill não é uma cidade comum. Ela parece abandonada, coberta de cinzas que caem do céu como neve suja.
Não tem crianças, quase não tem adultos, e o silêncio é tão forte que chega a incomodar. Quando Rose começa a procurar a filha pelas ruas, fica claro que aquele lugar funciona com regras próprias. Um rádio começa a chiar sempre que algo perigoso se aproxima, mesmo quando não há ninguém por perto. Ruas acabam do nada, prédios parecem abandonados há décadas, e a sensação de solidão é esmagadora. É nesse momento que Rose encontra Sybil Bennett, uma policial que também foi atraída para Silent Hill enquanto investigava relatos estranhos sobre a cidade. Sybil é cética no começo, tenta agir como se tudo tivesse uma explicação racional, mas logo percebe que algo está muito errado. As duas passam a se ajudar, unidas pelo instinto de sobrevivência. Enquanto procuram Sharon, a primeira grande mudança acontece. Uma sirene ensurdecedora começa a tocar pela cidade. Não é um alarme comum, é um som profundo, lento, quase como um aviso de que algo terrível está prestes a acontecer. Quando a sirene toca, o mundo muda. A cidade clara, coberta de cinzas, se transforma em uma versão escura, enferrujada, cheia de grades, correntes e paredes queimadas. É aí que o verdadeiro terror começa. Criaturas deformadas surgem das sombras. Não são monstros rápidos ou barulhentos. Eles se movem de forma estranha, como se sentissem dor o tempo todo. Rose e Sybil tentam fugir, mas percebem que Silent Hill brinca com quem tenta escapar. Portas se trancam sozinhas, corredores levam a lugar nenhum, e a cidade parece empurrá-las cada vez mais fundo no pesadelo. Durante uma dessas fugas, Sybil é atacada por uma criatura e acaba ficando gravemente ferida. Rose, desesperada, a deixa em um local aparentemente seguro para continuar procurando Sharon. Essa decisão pesa, mas ela sabe que cada segundo conta. A filha ainda está em algum lugar daquela cidade maldita. Sozinha novamente, Rose começa a encontrar pistas sobre o passado de Silent Hill. Fotos antigas, documentos queimados, símbolos religiosos e referências constantes a uma menina chamada Alessa. Tudo indica que algo muito cruel aconteceu ali anos atrás. Não foi um simples incêndio ou abandono, foi punição, ódio e fanatismo disfarçado de justiça. A cidade já não tenta apenas assustar. Agora ela confunde, separa e testa quem anda por suas ruas. Rose continua procurando Sharon, mas percebe que a cidade parece empurrá-la sempre na direção de uma verdade que alguém tentou esconder por muito tempo. Enquanto isso, fora da cidade, Christopher, o pai de Sharon, começa a investigar o desaparecimento da esposa e da filha. Ele volta para casa e encontra desenhos, mapas e anotações que apontam diretamente para Silent Hill. Quanto mais ele pesquisa, mais percebe que aquela cidade foi oficialmente considerada inexistente depois de um grande incêndio. Não há moradores registrados, não há vida normal, apenas silêncio e documentos incompletos. Isso deixa claro que Rose entrou em algo que ninguém queria que fosse lembrado. De volta a Silent Hill, Rose encontra Dahlia Gillespie, uma mulher estranha, assustada, que parece viver à margem da realidade. Dahlia fala de forma confusa, sempre repetindo que a cidade é perigosa e que certas coisas não deveriam ser mexidas. Aos poucos, Rose entende que Dahlia teve uma filha chamada Alessa e que essa menina está ligada diretamente a tudo o que acontece ali. Conforme Rose segue as pistas, ela descobre que Alessa foi acusada de bruxaria por um grupo religioso fanático que dominava Silent Hill. Esse grupo acreditava que qualquer desgraça era obra do demônio e que o sofrimento era uma forma de purificação. Liderados por Christabella, eles pregavam punições brutais em nome da fé, sem questionar se estavam certos ou não. Aos poucos, os horrores do passado começam a se revelar. Alessa sofreu torturas, foi queimada viva e abandonada, tudo isso porque os líderes religiosos acreditavam estar fazendo a coisa certa. O mais assustador é perceber que ninguém tentou impedir. O silêncio, o medo e a obediência cega permitiram que tudo acontecesse. Enquanto isso,
A cidade continua mudando sempre que a sirene toca. Cada vez que o mundo escuro surge, os monstros ficam mais agressivos e a sensação de punição aumenta. Rose percebe que essas criaturas não atacam aleatoriamente. Elas parecem representar o sofrimento e a dor de Alessa, transformados em formas físicas. Silent Hill não cria monstros por diversão. Ela cria monstros como castigo. Sybil, que havia sido deixada ferida, acaba sendo capturada pelos membros do culto religioso. Eles acreditam que ela é uma serva do mal por não seguir suas crenças. Em uma das cenas mais pesadas do filme, Sybil é amarrada e queimada viva diante da multidão fanática, enquanto Christabella comanda o ritual com total convicção de que está fazendo o bem. Esse momento deixa claro até onde o fanatismo pode ir quando ninguém questiona a própria fé. Rose, cada vez mais abalada, descobre que Sharon não é uma criança comum. Ela está ligada diretamente à alma de Alessa. Na verdade, Sharon é uma parte dela, criada como uma forma de escapar do ódio e da dor, carregando ainda uma chance de pureza. Silent Hill atraiu Sharon de volta porque a história precisava ser concluída. Enquanto Christopher tenta desesperadamente encontrar uma maneira de entrar na cidade, ele percebe que Silent Hill existe em um tipo de dimensão paralela. Para quem está fora, o lugar parece vazio e destruído, mas para Rose, tudo é real, vivo e mortal. Essa separação reforça a ideia de que nem todos conseguem ver ou acessar certas verdades. Depois de tudo o que viu e ouviu, já não restam dúvidas. A cidade inteira é um reflexo do sofrimento de Alessa. Cada rua, cada criatura, cada mudança de realidade existe por causa da dor que aquela menina sofreu. Silent Hill não esqueceu e não perdoou. Rose chega a um prédio antigo ligado ao culto. É ali que os seguidores de Christabella se reúnem, acreditando que ainda têm controle sobre a cidade. Eles se escondem atrás da fé, repetem orações e se convencem de que tudo o que fizeram foi vontade divina. Mas a atmosfera já deixa claro que algo pesado está prestes a acontecer. A sirene toca novamente, dessa vez mais forte, mais ameaçadora. O mundo escuro toma conta de tudo e não há para onde correr. Alessa finalmente se revela por completo, mostrando sua verdadeira forma, carregada de ódio e dor e sede de justiça. Ela explica que Sharon foi criada como uma parte pura de si mesma, enviada para fora da cidade para ter uma chance de viver sem sofrimento. Mas agora, essa parte precisava voltar para que o ciclo fosse encerrado. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.